dar continuidade ao nosso curso, né? Tá aí, Neurovendas e Venda Consciente, como que entender o cérebro te ajuda a vender muito mais, sem precisar manipular, sem pressionar, sem persuadir, sem nada. Mas antes disso, vamos recapitular o que a gente falou na aula de número 4. Nós falamos que confiança não se constrói, apenas se reconhece, que o cérebro ele confia em padrões e não em promessas grandiosas. Quem ocupa a função clara, claro, vai gerar mais segurança para esse cérebro. E coerência vende mais do que qualquer tipo de carisma ou empatia. E por último, nós aprendemos que estabilidade é um diferencial invisível. Okay? E nessa aula de número 5, nós vamos trabalhar com a narrativa vende onde o argumento falha. Como que a gente organiza essas decisões através da história, né? Como que a narrativa vai te ajudar a criar uma decisão de compra através da construção de histórias. Bom, os argumentos a gente já sabe que eles são úteis, mas ele tem um limite, claro. Esses argumentos eles exigem atenção, energia cognitiva, ele exige comparação e também julgamento. E o cérebro primitivo, ele evita tudo isso sempre que puder. Por isso, quanto mais você argumenta, mais cansado fica o cérebro do seu cliente. E esse cansaço cognitivo gera o quê? Um adiamento, tá? da tomada de decisão de compra dele. Ele não vai decidir rápido. Então, a narrativa ela entra aqui como uma economia de energia e não um enfeite emocional que você precisa fazer nas suas abordagens. Ela é uma estratégia biológica. Quando você conta uma história para o seu cliente, o cérebro desse cliente reduz a análise, entra em fluxo, acompanha toda essa história sem esforço, porque ela tem começo, meio e fim, e cria imagens internas ali, ainda que de forma inconsciente. E claro, tudo isso vai diminuir a resistência de uma tomada de decisão de compra. Então, o que a gente entende? Que a narrativa organiza o cérebro, onde o argumento vai pressionar ainda mais aquele cérebro para tomar uma decisão. Entenda uma coisa, o cérebro ele não quer ser convencido por você, ele só quer se localizar, se pertencer dentro da história que você está contando, dentro da abordagem que você está trazendo. Então, em qualquer decisão de tomada de compra, de compra, né, perdão, o cérebro ele vai tentar responder onde eu estou agora nessa abordagem, nessa narrativa. O que está acontecendo comigo? Eles estão me organizando, eles estão me pressionando, estão bagunçando, o que eles estão fazendo? Para onde isso tudo vai me levar? Qual é a direção que eu vou? Sabe? E quem está comigo nessa travessia? Eu vou estar sozinho? Lembra? A gente entendeu que o cérebro ele gosta que acompanhe ele todo o processo. Ele não quer caminhar sozinho, ele acredita que não vai ser capaz daquilo ali. Okay? Então as narrativas elas respondem a essas perguntas de uma forma o quê? Implícita. Já os argumentos eles vão tentar responder essas perguntas de uma forma mais explícita. E por isso que eles vão falhar. Tá? Independentemente do estilo que você utiliza, toda narrativa eficaz ela precisa conter um estado atual que é reconhecível, uma tensão legítima, um caminho que é possível aquele cliente trilhar e um acompanhamento confiável. Você precisa acompanhar esse cliente até o final. Ele precisa sentir que você vá com ele até o final. Tá? Sem esses 4 elementos, o cérebro acaba se perdendo. E um erro comum que nós vemos por aqui é querer transformar essa narrativa em uma auto-exaltação. Muitos profissionais confundem narrativa com storytelling pessoal. Ou seja, acabam falando demais sobre sua história, sobre suas conquistas, sobre seus métodos, sobre a sua visão, a sua missão. E isso, claro, gera admiração? Sim, mas vai adiando a decisão de compra daquele cliente. Então, a narrativa que não vende coloca você no centro. O centro da história passa a ser você. Agora, uma narrativa para vender precisa colocar o cliente no centro da história. Tá? Quando você coloca o cliente como um herói absoluto na sua narrativa desde o início, isso é ruim, nós já falamos sobre isso. Isso gera uma pressão. E ele pensa, se eu vou falhar, se eu falhar, como é que eu faço? Né? Eu empatei um dinheiro, mas ainda assim não trouxe o resultado que eu queria. Então, narrativas seguras, elas vão criar essas travessias possíveis, não jornadas épicas, como a gente vê por aí,
Então, pequenos avanços dentro da sua jornada de trabalho, né, do trabalho que você oferece, da solução que você oferece, vai vender mais do que grandes promessas que a gente vê por aí. Tá? E aqui eu preciso falar de novo sobre o arquétipo do guia. A gente já falou lá do guia e do mentor, né? Do Salvador, guia e o Salvador, perdão. Agora eu vou falar do guia. O guia ele não é protagonista, ele não vive a transformação e ele não assume nenhum tipo de risco. Ele apenas orienta aquele cliente ao que ele precisa fazer. E claro, isso vai gerar uma confiança, uma segurança e não uma dependência daquele cliente. Ele não vai ficar dependente de você, ele vai ter autonomia para fazer todas as coisas. Curiosamente, essas histórias totalmente fechadas que a gente vê por aí, elas vão gerando desconfiança, porque o cérebro prefere histórias abertas. Tá? Porque quando tudo parece resolvido para ele, o que acontece? O risco parece oculto. Né? A promessa parece ser exagerada demais e essa expectativa acaba ficando demais. Né? Ela sobe muito, a expectativa fica muito grande para ele. Agora, as narrativas abertas, não. Elas vão comunicar o quê? O que é real de fato, o que é tangível, onde dá para você chegar, a humildade, a sustentabilidade. Olha, você dá para ir até o final que eu vou estar com você. E claro, isso aproxima o cliente de você. E quando alguém compra isso de você, ele não está comprando apenas uma solução, ele está comprando uma identidade possível do qual ele vai se transformar agora. Então, as narrativas eficazes, ela permite que a pessoa pense, caramba, isso que ele está me oferecendo combina de fato comigo. Sem isso, a decisão, infelizmente, vai travar. Então, ao invés de você explicar a sua oferta, conte o contexto. Tá? Existem exemplos para você estruturar a sua oferta. Tá? Eu vou dar 4 exemplos aqui que você pode começar a estruturar isso. Você pode usar o ChatGPT, o DeepSeek, o Gemini, não importa. Ou até tirar da sua cabeça, mas essa estrutura é necessário a gente ter em mente. Então anote aí para você não esquecer. Primeira estrutura. Muitas pessoas, deixa eu pensar aqui, né, numa estrutura legal. Muitas pessoas chegam até mim sentindo pontinho, pontinho, pontinho. O que geralmente acontece é pontinho, pontinho, pontinho. Você está já dando uma solução, né, um caminho, mostrando um caminho. E ao longo do tempo eu percebi que pontinho, 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 por isso eu criei um caminho onde pontinho, pontinho, pontinho. Ok? Então, essa é a estrutura que você precisa entender para criar a sua oferta, para criar a sua solução, para criar a sua promessa ali, que não seja tão grandiosa. Tá? Porque isso vai preparar o cérebro para uma possível tomada de decisão de compra. E é importante saber que alguns elementos podem sim ativar resistência na narrativa. Tá? Esses elementos ativam uma defesa do cérebro de uma forma imediata, que é quando a linguagem heróica ela é demais, que quando as promessas são absolutas, que quando as histórias que você está contando são histórias irreais, e quando também você traz excessos de jargões técnicos dentro da sua narrativa. O cérebro se afasta porque ele não se reconhece dentro dessa narrativa. Não é para ele. Tá? É como se ele estivesse fora de nível. Você está num nível muito mais alto que ele. Então ele não reconhece e acaba se afastando. E como a gente faz em todo finalzinho de aula, eu trouxe também um exercício para essa aula. Então, papel e caneta aí na mão para a gente responder essas 4 perguntinhas, para a gente começar a construir uma narrativa de venda. Ok? Então, primeira pergunta: como o seu cliente se sente antes de procurar você? Você já fez essa pergunta? Você já percebeu isso lá nas suas redes sociais? Como que ele se sente antes de procurar você? É bom a gente saber disso. Tá? Qual é a tensão real que ele está vivendo antes de chegar até você? Você já procurou ali analisar que tipo de tensão ele está passando? De repente, num grupo do WhatsApp ali, fazendo algumas enquetes, dá para a gente tirar essa resposta. Então, que tipo de travessia você está propondo para esse cliente? Sair do ponto A ao ponto B e esse meio, do A para o B, nesse meio termo aí, o que você está propondo para ele? Tá? Qual é o seu papel nessa história? É de guia? É de salvador? É de mentor? É de sábio? É de curador? Qual é o seu papel de fato
dentro dessa história que você está criando para trazer essa solução para o cliente. Bom, respondendo tudo isso, você vai organizar isso em um parágrafo simples, sem promessas grandiosas, porque isso é o que vai ser aí, a partir de agora, a sua oferta final. Tá? Você vai criar isso aí, essas perguntas é para você criar a sua oferta, para você colocar lá, de repente, nas suas redes sociais, o que você oferece, ou de repente no final de uma live que você for fazer. Então, venda consciente, ela não usa a narrativa para persuadir, ela usa a narrativa apenas para orientar. E quando a narrativa organiza o cérebro, a decisão deixa de ser pesada, o cérebro relaxa e você tem maior probabilidade daquela pessoa comprar de você. Então, narrativas não servem para convencer cliente nenhum, serve apenas para criar um contexto seguro, um porto seguro, onde seu cliente vai estar ali, caramba, aqui eu estou seguro, aqui eu estou tranquilo, aqui eu sei que quem está, o papel, né, do profissional aqui, eu sei qual é o papel do profissional. Então, quem domina isso, de fato, não precisa ficar forçando venda. As decisões vão acontecer com mais naturalidade. Tá? E é isso. Na próxima aula, a gente vai aprofundar um pouquinho mais no que realmente move uma decisão de compra. Que a gente vai falar um pouco sobre a decisão e a razão. A decisão, ou melhor, a emoção que decide, né? E a razão que justifica. Então a gente vai trabalhar esses dois polos. A emoção que decide e a razão que justifica. Ok? Então, te vejo lá na aula de número 6.